Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, professor Rodrigo e o nosso convidado, o Bruno. Nós estávamos há 2 semanas, né, Felipe, eu acho, sem fazer os três mosqueteiros, né, porque uma semana, acho que foi por motivo de doença, né, eu acho que eu estava ainda com a Covid, né, e depois na outra semana nós gravamos no estúdio, na sexta-feira, com a secretária da Educação, né? E aí a gente não fez, né? Então eu vou passar a palavra aí pro Felipe. Primeiro dizer, né, o que nós vamos falar hoje, né? É o destreino, Felipe. Foi muito tempo sem fazer live dos mosqueteiros aí. O nosso tema de hoje é o laboratório. Tá carregando aqui. Laboratório Escola de Arte Popular, que até eu tava me inteirando agora, né? Eu não estava bem, não sabia bem do que se tratava, né? Mas eu estava olhando o site aqui, pelo jeito a proposta é bem legal, né? O Bruno, ele é Bruno Prendini, ele é arte educador, produtor e ator na empresa Laboratório Escola de Arte Popular. Vou passar então para o Filipão. E depois pro Rodrigo, queria dizer que eu tava com saudade já do Rodrigo, né? Porque. Bom, eu também. A última vez foi. O último mosqueteiro, que foi há mais de 2 semanas atrás, foi a Kátia, né? E aí o Rodrigo, a gente tá intercalando entre o Rodrigo e a Kátia aí. Então fazia um bom tempo que eu não vi o Rodrigo. A gente tá se reencontrando de novo nessa nossa live aí, né? Flipão. Felicidades em receber o Bruno aí, né? Eu sempre digo que a cada live que a gente faz, eu pago algumas dívidas de quando eu comecei o podcast, porque o Bruno é um dos que eu convidei lá em 2019 e não consegui trazer ele ainda no L Podcast, mas pelo menos trouxe ele aqui nos Mosqueteiros agora, né? Mas espero que ele participe um dia também do L Podcast Studio aí no futuro, né? Que é um projeto bacana também que a gente tem. Né, antes de a gente continuar, a primeira coisa que eu queria fazer é mandar um abraço pro irmão do Bruno, porque eu conheço também o irmão do Bruno, apesar de que agora eu tenho tido mais contato com o Bruno, mas o Pablo, que é o irmão do Bruno aí, foi um dos companheiros de magistério aí, de trincheiras de greve também, que eu gosto de dizer, né, que a gente passou pelas greves aí junto e teve lado a lado aí, né. E também queria deixar registrado aqui, né, que apesar de eu ter algumas restrições quanto a opiniões políticas do Davi Coimbra, né, que infelizmente faleceu ontem, aí eu também gostaria de deixar registrado hoje, aqui nos Mosqueteiros, aí, uma homenagem, porque bem ou mal nós somos comunicadores também, e ele foi muito presente aí, né, nos últimos anos, apesar de todas as restrições, assim, como eu disse, a política ou até a organização que ele trabalhava como um todo. Ele foi marcante na literatura e principalmente na crônica esportiva, né? Então acho que é importante a gente deixar registrado. Mas dito isso, então eu fico feliz de receber. Tu sabe, Felipe, só para complementar o que tu tá falando, eu sabe que eu ouvia muito ele no Sala de Redação, né? Até faz um tempo agora que eu não vi o Sala de Redação, e ele já vinha lutando, né, contra o câncer há uns 10 anos, né? Exato. E eu lembro que ele teve que se afastar um tempo, né, do Sala de Redação, né, para tratar o câncer. E até hoje eu fiquei surpreso quando eu vi no Facebook que o nosso colega, o mestre dos magos, né, era amigo de adolescência dele, né? Tava até colocou lá na rede dele, né? E deixar um abraço para a família, amigos, colegas que perderam. Eu também estava ouvindo Sala de Redação de ontem, que foi em homenagem a ele, inclusive, né? Mas então, voltando aí para a pauta com o Bruno, né? Felicidades em receber ele aqui, porque o Bruno é uma das pessoas parecido com o Viegas, Bruno, porque o Viegas, ele, na verdade, ele nunca trabalhou aqui na escola, mas ele é uma pessoa muito presente na escola, né? E o Bruno, nos últimos meses, tem sido assim. E aí, na minha trajetória como professor e diretor, a gente nem lembro mais quando é que eu conheci o Bruno, mas sempre foi uma presença na escola aí, né? Eu acho que foi em 2019 ou 2018, mas desde então eu não deixei de ser uma presença na escola, né? Então, seja muito bem-vindo aí para a gente conversar sobre o laboratório. Opa, obrigado. Bom, em primeiro lugar... desculpe. Não. Vai lá, só agradecer mesmo o convite, então. Eu adoro uma entrevista, um podcast, acho muito massa, assim, aumentar as redes. Bom, em primeiro lugar, eu também desejo cumprimentar o Bruno, te dar as boas-vindas aqui no nosso espaço, para a gente bater um papo aí bem tranquilo, bem descontraído. Eu penso, em primeiro lugar,
também dar uma reforçada aí no que o Felipe acabou de falar a respeito desses registros, né, que nós tivemos ao longo dessa semana, essa perda que a cultura gaúcha teve, né, a gente também, mesmo que tivesse discordâncias, tivesse restrições em relação a certas opiniões, a gente também não pode deixar de ressaltar a importância que ele tinha no cenário cultural, né? Mas, Bruno, assim, além de te dar as boas-vindas, eu também desejo colocar aqui, muito tempo atrás, nos meus tempos de estudante, no antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio, eu tive também um contato com teatro no Instituto Porto Alegre, onde eu estudei. Nós tínhamos um grupo que era coordenado pelo nosso professor de teatro na época, que era o Isaías Rocha de Quadros. O grupo se chamava Nem Pensei Ainda, e era uma forma muito legal da gente ter contato também com essa arte. Nós precisamos de arte, precisamos de comida, precisamos de educação, precisamos de cultura, né? E com isso eu só desejo mais uma vez te dar as boas-vindas e te cumprimentar por essa iniciativa que eu também não conhecia. Eu vi agora alguns vídeos a respeito, dei uma olhada no site, achei muito legal, show de bola, e seja bem-vindo aí, Bruno. Bom, então tá, obrigado pelo convite, né? Desculpa, eu acho que atropelei o Rodrigo ali aquela hora, né? Imagina, tranquilo. Enfim, não conhecia aqui os Três Mosqueteiros, gostei do nome, achei bacana, gostei, quero me integrar mais pois é, eu não lembro também, o Felipe, eu acho que foi 2018 ou 2019, mas sempre tinha esses encontros assim, né, em alguns lugares, né? E eu acho que sempre é tempo de fazer essas parcerias, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com redes, né? Então, eu acho que quanto mais a gente fortalecer as redes, fazer as conexões entre pessoas, melhor ainda, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que vai ser um belo do encontro. Bom, a primeira questão já é a minha, né, Felipe? Então, é sobre a Fundação Criadores e Atividades. Deixa eu colocar também o tópico aqui na tela. A questão é o seguinte, Bruno, que a gente está pensando em fazer para ti aí, é quando foi criado o Laboratório Escola, né? E quem é que foi os fundadores, quais as atividades que ele oferece, né? Eu andei dando uma olhada ali no site, vi que tem bastante coisa, né? Que está sendo oferecido aí no Laboratório Escola, né? Então vou deixar o Bruno falar, vou tirar aqui da frente, porque tá tapando o Bruno ali, né? Capaz. Então, é uma longa história, assim, né? O Lab, ele completou 2021, 11 anos, né? Então, a gente está indo para o nosso 12º ano, assim, de existência aqui em Canoas. Então, ele surge em 2010, na escola Professor Tiago Wirth, né? Uma escola pública aqui da cidade de Canoas, municipal, através de um projeto, de um programa Escola Comunidade, Mais Educação e o Escola Aberta. Projetos ainda do governo anterior, assim, né, que era muito interessante, que trazia uma proposta de colocar outras atividades, outras pessoas na escola para trazer, né, não só as matérias curriculares, mas outros saberes também. E ele começa a partir de oficinas dentro do Tiago Wirth, né? Então, eu comecei dando oficinas de teatro nessa escola, em 2009, daí em 2010 a gente funda o grupo, e muito com o intuito assim, de ser apenas um grupo artístico da escola, que na época se chamava Grupo de Teatro Wirth, né? Que era o grupo da escola. E então a gente segue com essas oficinas, e uma coisa que é muito legal de destacar é que a direção escolar, naquela época, o diretor José, a vice Janice e a professora coordenadora, a Zanini, eram pessoas e são pessoas muito progressistas, né, de perceber esses programas e perceber o quanto era potente investir nisso e nesse grupo, nesse projeto. E foi assim que aconteceu, né? Investiram muita oportunidade no grupo crescer, para poder viajar, circular com espetáculos, comprar figurinos, deu salas para nós, ter a sala do teatro. E nos próximos anos seguintes, então, a gente vai estruturando esse grupo com alunos da escola
até que chega um ponto que o grupo cresce para além da escola e começa a abrir as portas para a comunidade, pais, professores, e vira um grupo integrado, muito grande, assim, com crianças de 6, 7 anos a professores, a pessoas da comunidade. E assim a gente fica na escola Thiago Wirth até 2016. De lá, nós já tínhamos reestruturado e nós tínhamos outro nome, né? Isso que é engraçado. A gente ia entendendo esse espaço da gente e a gente ia se mudando a nossa identidade, né? A gente não começa enquanto laboratório escola, né? A gente começa com um grupo de teatro Wirth, depois a gente passa para coletivo de arte, que daí a gente entende que não é só um grupo de teatro, mas um coletivo que vai atender outras linguagens artísticas, que daí ficou bastante conhecido na cidade como Galegos e Frangalhos. E então a gente passa a dar oficinas em outras parcerias, né? O Thiago Wirth estende os braços para outros lugares, pontos de cultura, as casas de cultura no centro de Canoas, no Guajuviras, na Rio Branco. E assim a gente percebe que a Thiago Wirth foi um pontapé, foi um ninho. E a gente sai desse ninho, então, e começa a andar com os próprios pernas, assim. E é muito legal, assim, esse lugar que a gente começa, né? Dentro de uma escola, com essa proposta de ser uma escola também, né? E hoje, depois de tantos anos, a gente se entende enquanto escola. Foi em 2017 que a gente começou a pensar o coletivo não só como um espaço de repertório de apresentações, mas como um espaço de formação em arte. Então, em 2018, a gente constrói um projeto político para lançar Laboratório Escola de Arte Popular, né? Esse lugar tão definitivo que nos representa e que é permitido esse fluxo, né? Essa transição entre as artes, entre as linguagens. Muitas pessoas passaram por esse espaço, né? Desde alunos, professores, pessoas da comunidade, artistas, não só de Canoas. E a gente entende que esse espaço é um espaço disso, de encontro, formação, transformação e de sequência dos caminhos. Então, tem muita gente na cidade que já fez oficina com a gente, assim, ó, muita. E tá na vida de um repertório de muita gente, assim, isso que é massa, né? E hoje tá esse espaço descentralizado, que vai em vários lugares, que atende várias escolas, faz apoios com empresas, com produtoras, trabalha com editais, né? Circula com espetáculos, com formações. E estamos nos últimos 2 anos, então, com a proposta de inaugurar um espaço físico, né, para realmente abrir, de fato, essa escola popular de artes e ser um marco na história da cidade, assim, e aqui do estado, né, de se ter uma escola apenas de artes e que seja acessível, né, que não seja com preços absurdamente caros, como é a realidade de muita escola de arte, mas que as pessoas possam vir se formar, se experimentar e que seja possível, né. Acho que, resumindo, então, essa é a história de 12 anos do lado. Deixa eu ver se eu entendi, Bruno. É cobrado, então, né? É feito nas escolas, é cobrado esse valor, assim, tu pode dar uma ideia, assim, da média, claro. de valores? Existem muitos caminhos, tá? Não só o caminho da cobrança. Até 2018, só para você ter uma ideia, né? A gente passou a cobrar início de 2019, né? Muito curioso a gente pensar que é em 2019 que a gente tem que começar a cobrar o acesso às artes. Porque até 2018, todas as nossas atividades eram gratuitas, né? A gente tem um marco político bem grande no Brasil, né? E um sucateamento bem grande culturalmente na educação. Então, uma das filosofias do Lab é dar acesso. Então, a gente sempre tenta dar o acesso mais popular e gratuito possível através de editais e parcerias. Quando uma escola, uma empresa nos procura, a gente pergunta qual é o caminho que ela quer fazer. A escola vai pagar essa oficina, porque assim, né? Nós somos profissionais. E também um dos pilares, além do acesso à educação e às artes, é a valorização da arte enquanto profissão, enquanto produção de conhecimento. Então, a gente entende que só o acesso gratuito não dá conta de valorizar a educação e arte. A gente precisa valorizar o profissional também. Então, a gente sempre busca isso, né? A escola vai pagar? Não tem condições? Então, vamos buscar um apoio financeiro por edital ou por uma empresa. Quando não rola esses apoios, a gente acaba cobrando valores populares, que sempre é um valor muito acessível, assim, né? R$50, 60, 70 por mês, né? Para tu ter acesso às oficinas. E a gente sempre dá muitas bolsas, né? A gente entende que também
trabalhar com arte é um privilégio, então a gente sempre tem bolsas para vários tipos de pessoas, assim, né? Principalmente as pautas sociais, pessoas LGBTQIAP+, pessoas pretas, não brancas, indígenas, PCDs, mãe solo. Então a gente procura atender as camadas sociais dando bolsas, né? Porque assim como eu tive acesso ao teatro gratuitamente, eu entendo que eu vou reverberar isso para que seja acessível também em outras gerações. Então, sim, às vezes é cobrado, mas a gente tenta o máximo possível não cobrar e atender através de editais e parcerias com a iniciativa privada e pública. Bom, o próximo tópico aí é o do Felipe, né? Revista Brasa, que até a gente estava mostrando aí na tela, vou colocar de novo ali, né? Deixa eu colocar o Felipe para cima ali. A gente vai falar sobre a revista, né? Mas eu já quero fazer alguns comentários que seriam para o final, mas vai que eu não consiga, assim, né? Essa trajetória do Laboratório Escola aí, né, que o Bruno tem falado, né, quando a gente se conheceu, já não lembro mais se 2018 ou 2019, mas a gente se conheceu porque o Bruno queria que os professores e os estudantes do Laboratório Escola tivessem uma vivência de sala de aula, né, Bruno? Então, ele procurou a escola para que eles pudessem atender os nossos alunos, fazer uma oficina ali e tivesse essa vivência de como era estar numa escola pública e trabalhar com esses alunos, estar em sala de aula ali, né? E foi uma questão bem bacana, né? Eu me interessei muito por isso quando aconteceu e comecei a pesquisar nas redes sociais, né? Falar com pessoas que participaram, né? Então, digamos que eu já venho namorando o Laboratório Escola, assim, desde então, né? Digamos assim. E aí, até agora, a gente está estabelecendo aí um projeto, né, em comum, digamos assim, né? Hoje a gente está estudando esse projeto, né? Então vem novidade por aí, em algum momento a gente não pode falar muito hoje aqui, né? Mas no futuro vem novidade por aí. Eu acho que é algo muito interessante, porque quando eu comecei a estudar o que é o Laboratório Escola, assim, eu me dei conta de que eles estão fazendo muito do que eu acho que tem que ser uma escola e que teria que ser até uma escola pública, inclusive, e que tem que ser educação popular, né? Então, hoje eu estou tentando incentivar eles com isso, né? Nos últimos meses eu fiz um convite para o Bruno aí de uma ideia que eu até nem cheguei a dizer para ele que eu não fiz para mais ninguém, eu já tinha pensado, não, é o Laboratório Escola que eu quero para essa ideia, e aí fiz o convite para ele exatamente por estar namorando a escola há um bom tempo, né? Então, até para o Bruno entender, porque a gente acabou não conversando muito sobre isso, as coisas foram acontecendo, né? Mas eu acho que é uma coisa que o dia que eu não estiver mais no André Puente, eu vou olhar para trás e vou dizer que aquele momento foi um momento dentro da escola muito importante e que eu deixei um legado para a escola, exatamente por estabelecer essa parceria aí, né? Mas se der tempo lá no final, a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, mas sem revelar muito, né? E então, Bruno, dentro do Laboratório Escola, né? Eu sei que uma das atividades de vocês, que é bastante importante, assim, né? E que ela até é relacionada com o teatro e com artes como um todo, né? Mas que eu acho que é bastante interessante de mostrar o trabalho de artistas, de professores, de pessoas que queiram, né, estabelecer parceria, então, que é a revista onde as pessoas podem publicar, né, podem ter suas publicações, né, estabelecer textos para vocês fazerem uma seleção e eles serem publicados, né? Então a gente queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é o processo, quando que surgiu a ideia da Brasa, né? Quem quiser publicar, como é que pode fazer para publicar, inclusive, né? Claro. Então, a Brasa, ela surge... É isso, né? A gente sempre tem muitas vontades dentro da gente, a gente vai guardando em gavetas, né? Em algum momento sai essa vontade. A Brasa é um desejo muito antigo, assim, do Lab, assim, de ter um periódico próprio, né? Mas é em 2020, no auge da pandemia, que a gente consegue criar e publicar essa revista através de um edital, né? O FAC das Artes. Então, é muito importante os editais, né? Para a gente poder fazer esses movimentos. A proposta da Brasa, ela é justamente juntar dois campos, né? Porque o Lab, eles propõem ser um espaço popular, mas ao mesmo tempo a gente entende que a produção do conhecimento está muito dentro da academia, né? Às vezes, assim, está muito fechado num lugar de elite, né? Então, o que a Brasa propõe fazer? Uma mescla das duas coisas e uma ponte.
né, criar um periódico onde qualquer pessoa possa publicar, que não precise de um currículo Lattes, que não precise de uma graduação, sabe? Que a pessoa possa experimentar esse lugar da escrita, artístico, e que possa falar sobre o seu saber, sobre a sua experiência. Então, ela é esse lugar que une as duas coisas, né? Que pega esses conhecimentos populares e coloca num acervo científico, né? Que legitima esses saberes, que às vezes a gente sabe que é necessário, né? Para que academia ou outros espaços mais científicos, né? Aceite. E ela é semestral. A gente tem 3 edições publicadas. Estamos agora com a 4ª aberta a submissão, então podem se inscrever até dia 10 de junho. Ela aceita conteúdos de arte, cultura, educação e sociedade num todo. Ela tem essa proposta de conversar sobre isso, né? E não apenas textos escritos. A pessoa pode escrever uma exposição artística, ela pode colocar fotos, desenhos, ilustrações, pode ser uma exposição com QR Code, por exemplo, né, que te leva para outros links. Então, ela é uma plataforma multi-artística, né, multimídia, tanto física e digital. A gente tem elas impressas, vou passar algumas para o Felipe para entregar para vocês aí, para terem essas revistas impressas. E a gente também agora está aberto a seleção para pareceristas, pessoas que possam avaliar os textos, né? Porque tem todo um processo de avaliação dos pares. A gente manda um texto para uma pessoa que tem saber notório, né, dentro do assunto, ou que tem uma formação, para ela poder avaliar e para poder estar na revista, né? Então está aberto pareceristas, também está aberta a submissão para... a inscrição para artistas visuais, porque ela tem uma proposta de transcriação, ou seja, a pessoa ela publica um texto, a gente pega esse texto e manda para um artista visual. Ele vai transcriar essa literatura numa obra visual para compor o corpo da revista. Então a gente vai ter uma obra tanto escrita quanto visual. E é muito legal de ver assim como as linguagens se encontram, né, e como as coisas se reproduzem para outros campos. Então tá aberto aí, artista visual, parecerista, submissão, até dia 10 de junho. O link está nas nossas redes sociais, a galera pode pegar lá, é bem tranquilo. Tem um template que tu baixa para pôr os dados, né, que precisa. Tem textos curtos de 2 páginas até textos longos de 10 a 15. Então tem várias categorias para poder publicar, assim, né? Artigo mais científico, relato de opinião, de experiência. E é o nosso bebê, assim, mais novo, né? A Brasa eu sei que tu falou que esse site está em construção ainda, né? Tem alguns links que estão quebrados, ainda não estão prontos, mas quem é que produz esse site de vocês aí? É vocês mesmos? Ou contratam uma empresa? Porque tá muito bonito mesmo, né? Até eu deixei na tela aí, vai ficar legal, né, Felipe? Tá bonito. Tá muito bonito. Que a gente não tá acostumado a fazer nesse tipo de layout as lives, né? E até tava pensando, né, Felipe? Nós podemos pensar em algo do tipo, né? Ficou legal, né? Muito bonito mesmo. O site tá sendo produzido por um baita de um artista, Virgílio Lopes. Vocês podem colocar no Instagram, Virgílio Lopes. Ele é artista visual, design gráfico, fotógrafo, videomaker, músico, é um artista completo, assim, multimídia. Se eu acho ele aqui. Tem o Estúdio Ver, né? Ele tem Estúdio Ver, é incrível o trabalho que ele faz, assim. Ele tem nos acompanhado nos últimos anos, tanto na produção de material gráfico, design gráfico. Estamos repensando todo o site, a marca junto com ele também. E é um parceiro de muitos projetos, com certeza. Olha aí, Bruno, já anota aí que eu vou querer para o futuro para a escola aqui também, né? Pelo menos tu 100 anos, então a gente tem 10 anos para pensar isso, né? Que esse ano é a escola que faz 90 anos, né? E daí, pelo menos por 100 anos, eu quero um site desse, que a gente vai ter que entrar em negociação aí com o criador e o artista, né? Mas só comentando sobre a Brasa também, né? O Bruno já colocou lá no início na apresentação sobre o Laboratório Escola, eu falei um pouquinho, né, Bruno? E eu vejo que vocês hoje se reconhecem sobre a escola, como uma escola, né? Digamos assim, é tão educação quanto cultura, né? Que eu acho que vocês começaram um projeto
se pensando assim, não, nós somos um coletivo de cultura, né? E depois vocês se deram conta que não, vocês eram um coletivo de educação em cultura, né? Além de cultura, também de educação, né? E também com um caráter acadêmico, porque hoje o Bruno tá fazendo o mestrado dele aí, né, Bruno? Até já te deixo o convite para no futuro vir aqui ou no AL Podcast, no podcast da escola, falar sobre o mestrado e a tua monografia, né? Mas eu vejo que o laboratório como um todo e a revista, né, tem esse caráter acadêmico, científico em cultura, assim, né? Porque muitas pessoas não entendem como funciona o método científico, e quando a gente vai falar do método científico em humanas ou linguagens, em cultura, né, ele é ainda mais difícil das pessoas entenderem, né? Então, a forma como a revista funciona é muito voltado para isso, né? De como funciona o método científico, de que também há revisão por pares no método científico de cultura, né? Então, eu vejo que vocês têm essa preocupação acadêmico-científico, assim, e a Brasa está muito voltada para isso, entre outras pesquisas, né? Porque dentro da atuação do Laboratório Escola tem muita pesquisa também, né? Então, e a Brasa, eu acho que é o mais evidente disso, assim, quando a gente olha o laboratório como um todo, o Brasa passa sobre esse processo acadêmico-científico, né? Sim, a gente tem um conselho editorial, né? Doutores, mestres, assim, então a gente juntou uma galera muito bacana, assim, de diversas linguagens para compor esse conselho, além dos editores, né? E pareceristas. Então, é isso, né? É tu fazer o acesso à ponte do popular com o científico, legitimar, qualificar, estruturar, dar vazão a esses processos, né? Então tá, vamos passar para o tópico do Rodrigo, né? Mostra do laboratório. Exatamente. Bruno, olha só, como nós falamos antes, né, quando apresentamos aqui a live, né, trazer a arte, a educação e a cultura para o público é uma iniciativa que é digna de todos os méritos, principalmente nesse contexto atual que a gente vive, em que parece que a democracia e as liberdades estão sendo literalmente asfixiadas, né? De qualquer forma, uma iniciativa que eu também achei muito legal é o fato do Laboratório Escola ter uma mostra. E eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa mostra, qual é a periodicidade, quantas edições ela já teve. Eu dei uma olhada nos vídeos, eu achei bem legais, né? Bem interessantes. Então, se tu pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa mostra, como é que ela funciona, por favor. Claro. Puxando esse link do Felipe, né? A gente se entende como uma escola de arte hoje, né? Enquanto coletivo de arte e enquanto escola de arte também, né? Porque a gente tem a produção nossa de repertório artístico, mas também tem os processos de formação. Então, a gente começa a estruturar toda essa parte formativa em 2018 e 2019, daí entra a pandemia e atrapalha todo o processo, né? Da vida de todo mundo. A gente queria, já início de 2020, abrir o espaço físico, né? O nosso sonho é realmente ter uma escola pública de artes na cidade. Uma escola pública onde as pessoas venham, todo o processo de uma escola normal, só que com todos os processos em arte. Teatro, cinema, música, pintura, desenho, design gráfico. Esse é o nosso sonho, chegar nesse lugar, sabe? Ter esse espaço onde as pessoas entendam o conhecimento artístico como um conhecimento humano extremamente necessário. E um conhecimento que é extremamente pulverizado em tudo que a gente faz, né? Se a gente para analisar a nossa vida, a arte, a cultura está em tudo. Está na roupa, está na parede pintada, na arquitetura, na gastronomia, enfim. Entender a cultura como uma coisa ampla é um caminho muito complexo. E a mostra do Laboratório Escola, ela é um resultado de todo o ano do trabalho. O que a gente faz? Todas as oficinas abertas dentro do Laboratório Escola, eles culminam na mostra. Então, a gente tem ali 2, 3 dias onde a gente convida as famílias, os amigos próximos, né, nas redes sociais, a participar desse processo de apresentação. Então, a gente tem espetáculos, coreografias, exposições, a gente tem bate-papos. Todo ano as mostras vão aumentando, vão melhorando, assim. Em 2019, por exemplo, nós tivemos 110 alunos, né, se formando em algum curso do laboratório, né? Então, a gente ocupou o SESC 2 dias, teatro lotado, 300 lugares lotados.
Em 2020, a gente teve que fazer tudo digital, então a gente criou curtas-metragens, né? Foi o que deu para fazer, assim, no processo artístico. Em 2021, então, a gente volta de forma mais controlada, assim, mais espaçada, a trabalhar as oficinas de teatro, processos de criação, arte e educação. E agora, 2022, então, a gente está lançando, muito em breve, uma coisa incrível para o segundo semestre, que vai ser muito legal, assim, para nós. Vai abrir uma grande oportunidade para muita gente. E já tem data marcada para a mostra de 2022, 1, 2 e 3 de dezembro. É importante falar que a gente está fazendo parcerias com outros grupos também, né? A Arte e Dança de Canoas, que é uma escola de dança que tem mais de 25 anos em formação em dança. E como é que a gente entende esse lugar, né? Não é que o Lab, não é que o Lab dê todas as oficinas. A gente faz parcerias com outras escolas. Então, as oficinas de dança, por exemplo, a gente faz uma parceria com a Arte e Dança, que já é um lugar, uma instituição legitimada na cidade, conhecida na cidade, com professores qualificados. Então, a gente faz essa ponte. Em vez do laboratório chamar professores de dança para competir, não, a gente cria um link, fortalece as duas comunidades, né? Então, a gente está pensando assim, nos últimos anos, em juntar coletivos, em fortalecer nossas redes, ampliar elas, e todo final de ano, então, expor isso, onde as pessoas possam falar, possam se apresentar artisticamente. No YouTube tem bastante apresentações, tem esses registros das últimas 4 mostras. A gente está indo agora para a 6ª, né? A gente está começando a publicar agora do ano passado. E é muito legal, assim, é um momento muito especial. Não é a parte mais importante, porque o processo é o mais importante, mas é um momento muito especial, assim, de ver toda a comunidade reunida, né? Ver por que a gente está ali, vivendo aquele processo, né? Se integrando com pai, mãe, tio, vô. Então, já fica o convite aqui, em dezembro desse ano, vir assistir. A entrada é sempre franca, é gratuita, não precisa pagar nada para vir assistir. E vai ser muito legal, vão ter muitas turmas se apresentando esse ano, em várias linguagens, não só teatro e dança, mas artes visuais. Bom, vai ter algumas surpresas aí que eu não posso falar por enquanto, mas vai ter muita coisa boa, muita coisa boa. Sim. Bom, o próximo tópico aí, que é até o meu, né, que é a educação popular, né? A gente já viu pelo que tu falou aí, né, tem uma proposta, né, mais voltada, né, à escola pública também, né. Claro que a gente entende, né, e não poderia ser diferente, né, que vocês têm que ter uma forma de ter um retorno para, né, para poder se manter, para fazer outros projetos, né, até para poder contratar alguém que faça um site desse tipo aí, né, muito bem elaborado, né. Então, assim, essa questão aí que a gente pensou, né, na relação à educação popular, né, qual seria a proposta pedagógica da escola, né, ser uma instituição de educação popular, né, fazer uma formação complementar à educação básica, trabalhar em parceria com escolas públicas e privadas, e eu, como sou da SEDUC, eu não sei se o Felipe chegou a te comentar, né, que eu trabalho na TI, né, não sou do pedagógico lá, né, mas eu já aproveitando também e te perguntando se em algum momento vocês tentaram, né, uma parceria com a SEDUC, ou até mesmo com a Secretaria Municipal de alguma cidade, né, de Canoas, né, que eu vi que é onde vocês atuaram mais, né, vocês já fizeram também essa tentativa aí de tentar uma parceria, né, que possibilitasse ampliar, né, o projeto da escola, né, nas escolas públicas, né? Só complementando a pergunta do Viegas ali, né, dessa parte de educação popular e tudo, né, depois no último tópico vai ser sobre parcerias, daí a gente pode ficar... acabei me antecipando aí. Lembrando, Bruno, que daí ele pode se deter mais na parte de educação. Depois a gente vai poder falar sobre isso, né, e eu até deixei meio preparado exatamente para isso, né, mas só complementando a pergunta ali do Educação Popular, eu tenho uma visão sobre o laboratório, assim, que o Bruno agora vai me confirmar, né? Porque hoje, com o projeto de podcast da escola aqui, Bruno, e até os Três Mosqueteiros também,
né? Eu penso a escola pública de uma forma que ela tinha que fazer o que vocês fazem, né? Ou seja, a escola pública também tem que trazer a educação popular, né? E de forma que as pessoas valorizem e aquilo até financeiramente, que é o que vocês fazem, né? Ainda que vocês façam captação para poder oferecer oficinas gratuitas, vocês também sabem que aquilo tem que ser valorizado, as pessoas têm que querer estar lá e, inclusive, contribuir com isso, né? E eu penso um pouco que a educação pública e a educação popular, porque eu acho que a educação pública, apesar de ser institucional, também faz a educação popular, só que vocês fazem, né, mais disso, né? Não tem aquela coisa do conteúdo da escola, mas tem conteúdo de cultura, né? E daí eu queria saber se é mais ou menos dentro dessa visão que eu enxergo vocês, né, que vocês se pensam como escola também, né, e como educação popular, né? Então, muitas camadas aí. Eu acho que a gente poderia ficar passando horas conversando sobre educação popular, né? Eu acho que é muito complicado, muito difícil falar de educação em 2022. Muito difícil, né? É muito difícil falar em educação. Ser professor hoje em dia é um ato de resistência, né? Então, sobretudo para quem trabalha em instituições públicas, assim, porque tal nível de sucateamento, né, da educação no Brasil, que todas as cartas estão dadas para você desistir dessa profissão, né, para você não investir em educação, para você não acreditar nela como um processo revolucionário. Mas a gente tem a arte aí, né, a gente tem uns teimosos, a gente tem pessoas que ainda não largam o bastão e continuam fazendo. Sim, essas duas coisas, esses dois pilares, né? O acesso popular e gratuito e a valorização da educação e da arte enquanto profissão, enquanto produção de saber. Porque o que acontece, né? A gente sabe historicamente, não só no Brasil, que cultura e arte são veículos e ferramentas muito poderosas, assim, né? Que causam uma transformação incrível numa sociedade. E a gente sabe que existe um projeto, existe uma intenção em não trabalhar com cultura e arte, né? Porque hoje em dia uma escola ela tem o olhar para o neoliberalismo, né? Para a economia, para o capital, né? Para esse corpo dócil, esse corpo que está sendo moldado para o mercado. A arte tem um propósito da sensibilização, da criticidade, do pensamento, da reflexão. Não que outras disciplinas não façam isso, né? Não estou aqui questionando, né, o que é melhor ou pior, mas como a escola está dada hoje, né, ela está dada num lugar onde o corpo de uma criança é um corpo domesticado, né, do adolescente. E quando a gente propõe abrir uma escola de arte, é justamente pensar o caminho oposto, o caminho do sensível, do afeto, o caminho das inteligências múltiplas, o caminho onde a criança possa se comunicar, né, escolher as suas coisas, né, e não apenas receber ordens, né, porque eu concordo que a escola, né, a escola está falida, né, a escola está morta, né, se a gente para pensar assim como ela existe, né, é difícil acreditar nela como ela está dada hoje. Se a gente não Inclusive, pensar... Bruno, vou te interromper um pouquinho. A gente tem um parceiro aqui, né, que ele já apareceu no AL Podcast, né, mas até no último que a gente gravou com ele, a gente falou que ele já foi convidado também para os Três Mosqueteiros, que é o Luciano, e ele tem um podcast que o nome é Escola Pública Podcast. E se qualquer um que for lá ouvir o primeiro episódio dele, ele começa dizendo exatamente isso, né, que a educação no Brasil, mas não só no Brasil, ela está morta, exatamente isso, de forma de que ela não cumpre o papel que ela deveria cumprir, né? Só para corroborar o que tu disse, né? Ou melhor, né? Cumpre um determinado papel feito e escrito por determinadas pessoas, né? Mas a escola, enquanto instituição emancipatória do pensamento crítico, né? Ela não existe. Existe uma tentativa de professores, de comunidades. Existe, claro, muitos espaços incríveis de resistência no Brasil inteiro, né, que trabalham contra essa lógica neoliberal, essa lógica brutal do corpo, né? E assim como essas pessoas, nós somos uma delas. E a gente tentou de diversas formas, né, implantar isso na cidade,
Mas, enfim, depois eu falo sobre parcerias, né? Mas o que eu acho que é difícil as pessoas abraçarem isso, né? É difícil as pessoas entenderem esse lugar. Sobretudo porque tem esse lugar do ego também da gestão pública, né? Se não é a gestão promovendo isso, dificilmente a gestão quer colocar a sua mão em alguma coisa, né? Então, todo o interesse político também por trás, né? Do que isso pode impactar na cidade, enfim, uma seara espinhenta e abismal. Mas a gente acredita muito nesse lugar de professores capacitados, formados, todos no laboratório, por exemplo, tem formação, né? Formação ou um vasto experiência, assim, né? Naquilo que está se propondo a fazer. E quando a gente fala de ser popular, tornar acessível. Hoje, um livro didático, às vezes, não é popular, né? A forma como chega a comunicação não é popular. A forma como a gente aborda uma criança, às vezes, não é popular. De entender essa linguagem. É muito fácil a gente criticar, mas só querem pensar no celular, no TikTok. Mas daí tu para e pensa, há 10 anos atrás eram outros interesses. Como é que a gente se comunica com essa geração, né? Como é que a gente entende isso? Eu acho que ser popular está muito nesse lugar, assim, né? De criar pontes e às vezes destruir verdades, reinventar outras. Às vezes tu destruir muros, né? Tu sair do território da tua escola, tu caminhar pela rua, ir para a praça, fazer uma aula no trem, fazer uma aula dentro do ônibus, sabe? Entender esse lugar da vivência mesmo de quem tá lá, sabe? É muito fácil tu chegar no teu carro na escola e tá fora de contexto, sabe? É muito fácil tu seguir um livro didático, quando aquele livro é pensado de uma forma hegemônica para um Brasil inteiro, não pensando nas diferentes realidades. Então, quem trabalha com educação sabe o quão difícil que é fazer isso, né? O quão difícil é tu não se entregar para esse lugar, né? Levantar a cabeça do travesseiro diariamente e ir para a escola trabalhar hoje é complicado, é muito difícil, né? Sem ser aquele professor que alimenta esse sistema, absurdamente difícil, né? Não é fácil ser na nossa profissão. Próximo tópico, então, nós paramos aqui, educação popular, funcionamento durante a pandemia. Filipão. Essa questão, Bruno, acredito que tenha sido um desafio e uma angústia, assim como foi para nós, né? Então, a gente teve que mudar toda a nossa lógica de funcionamento durante a pandemia, né? Porém, a gente tinha o apoio institucional, digamos assim, né? Então, a gente tem a Secretaria de Educação, a renda dos professores bem ou mal garantida durante a pandemia, né? E já vocês são uma escola, né? E também, só que, porém, uma escola que não tinha um centro, vocês funcionavam de diversas formas, diversas plataformas, né? E ainda que vocês tivessem um preparo para o digital, né, acompanhando as redes sociais de vocês e até o próprio site, você tem uma atuação e uma presença de redes sociais, uma presença digital, assim, né? Só que eu sei que isso provavelmente não foi suficiente durante a pandemia, né? Então, eu queria saber como que foi para vocês, né? Porque deve ter sido um baque também. Tudo que vocês tinham, daqui a pouco caiu por terra em 2020 e vocês tiveram que se readaptar a isso, né? A gente também, só que a gente tinha o suporte, né, institucional e financeiro, e acredito que vocês não, e vocês tiveram que se reestruturar de uma outra forma, né? E como é que foi essa experiência, é que a gente queria saber, né? Eu acho que difícil, não foi fácil para ninguém, né? Acho que a primeira coisa a palavra foi difícil. Então, eu acho que a gente teve que lidar com várias coisas aí, né? Isso, a gente não tem um amparo, como falou, institucional. A gente é uma escola descentralizada, híbrida, física, digital, né? Que acontece com parcerias. Assim como tem universidades, né? Que trabalham assim, nesse aspecto assim, descentralizado. Tem alguns ou vários projetos, né, itinerários assim, que vão indo. Quando começou a pandemia, a gente parou tudo, porque foi assim, deu um stop ali em março, 2, 3 semanas, e o problema de tudo isso é que impactou diretamente a remuneração dos profissionais, né, dos professores. Então, foi muito isso assim, né, no resumo, pega a tua saúde mental debaixo do braço, inventa uma metodologia que funcione no digital e bora lá,
sabe? Não teve tempo para sofrer, não teve tempo para entender esse contexto. A gente descobriu fazendo, né? Eu nunca dei aula digital de teatro, por exemplo, e fui fazendo, descobrindo, assim. Ao passo que, de um lado, tem, por exemplo, plataformas de streaming, tinha uma produção de conteúdo digital absurda, tipo, competindo contra isso. Como é que eu vou fazer a minha oficina tal como era em ambiente digital? Não tinha como. Primeiro porque a gente estava com 80 alunos em março, caiu para 10, 12, né? Saúde mental das pessoas abalada, acesso à internet precário, todos os horários complicados. Então, a gente teve que ir fazendo. A gente teve um amparo muito legal de editais, porque nessa época teve uma corrente muito forte dos artistas a nível nacional, que foi a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que amparou muitos artistas, coletivos e espaços de arte para que eles pudessem continuar produzindo as suas atividades. Deu conta de tudo? Não deu conta de tudo, né? Foram uma parcela de artistas que foram atendidas, né? Uma parcela de espaços. Em Canoas foi muito legal o movimento que aconteceu por parte do Conselho de Cultura, da Secretaria de Cultura, dos artistas, assim, fazendo chegar esse recurso. E, por exemplo, dentro de um projeto, a gente conseguiu remunerar 40 profissionais, né? Dentro de um outro edital, a gente conseguiu remunerar mais de 100 profissionais. Então, claro, né? Não foram grandes salários, porque os recursos não eram tão grandes, mas o máximo que a gente podia dividir, a gente dividiu, sabe? Porque a gente entendeu que, assim como nós, muitas pessoas estavam precisando, e a gente aproveitou esse lugar, esse recurso, para estudar e criar metodologias. Foi o que a gente fez. A gente desenvolveu métodos de ensino online, a gente tem muitas aulas no YouTube, a gente desenvolveu métodos de criação em arte digital. Então, não era uma aula de teatro, era uma aula digital de teatro, que era um outro lugar. A gente trabalhou com audiovisual, com linguagens visuais. Foi muito prazeroso, ao mesmo tempo que foi dolorido, mas foi prazeroso poder me experimentar enquanto artista em outros campos, né? Poder estar com uma equipe de professores pensando esse lugar foi muito legal. E durante 3 semestres, 2021, 2 e 2021, a gente fez oficinas constantemente, até agosto de 2021. Tinha oficinas todas gratuitas, escrita criativa, teatro, literatura, música, capoeira, dança, audiovisual, patrimônio histórico, muita coisa rolou assim, ó. E foi muito legal, muito legal. Como a gente se reinventou, sabe? A arte é esse lugar da reinvenção, né? A cultura sempre girando, sempre se refrescando, né? E assim não foi diferente na pandemia. Bom, o próximo tópico aí foi o Felipe, agora durante a pandemia, né? Parcerias com outras instituições. Eu estou me concentrando aqui, estou tentando colocar na tela, porque tem bastante material aí, né? E né, fica bem legal, né, Felipe? Então eu tô tentando me concentrar aqui em colocar o material e fazer a chamada aqui. Mas, enfim, o próximo tópico é o do Rodrigo, parcerias com outras instituições. Muito bem. Antes de eu fazer minha pergunta, eu também queria trocar essa ideia com o Bruno, dizer que a gente, de uma certa forma, nós também, como professores, tivemos que nos adaptar ao contexto pandêmico, né? Tivemos que nos adaptar, nós tivemos que... Só um pouquinho. João, por favor. Tivemos que transferir a nossa prática da sala de aula para as videoaulas, através do Google Sala de Aula, né? Perdemos o contato com os alunos, o contato direto que nós estabelecíamos, tivemos que fazer tudo online, foi também um processo bem complicado, um processo que também nos exigiu, né? Então a gente se identifica com toda essa mudança que vocês também passaram, né? Com todos os desafios que vocês também tiveram que enfrentar, a gente também precisou fazer isso, tendo que cuidar da saúde mental no contexto em que muitas pessoas que nós conhecíamos lidaram com perdas, né? Foi muito difícil, mas de uma certa forma ou de outra a gente está aqui, né? E felizmente estamos tendo essa oportunidade de trocar essa ideia contigo, né, Bruno? Mas de qualquer forma, já que antes falávamos sobre as parcerias, então agora vamos fazer a pergunta sobre parcerias para o Bruno.
E a pergunta é a seguinte, a gente queria saber sobre justamente essas parcerias que o laboratório desenvolve com várias organizações, com outras instituições, tanto para uso de espaços, em relação ao financiamento e também outros profissionais. Gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias, como elas funcionam, quem está envolvido, se puder dar fornecer essas informações para a gente, então, por gentileza. Claro. Só respondendo essa pergunta, né? Eu tenho total solidariedade com a classe docente, porque eu acho que tão importante quanto a medicina foi a educação nesse país, foi esses protagonistas que, né, existiram no osso, pensar a educação, pensar plataformas, famílias, às vezes, assim, irritadíssimas com máscara, com um monte de coisa. Então, assim, realmente, a classe docente também foi incrível, assim, nesse processo, sabe? E estou junto nesse movimento, assim, muito massa mesmo, né? Então, parcerias. A gente sempre se moveu de parcerias, né? A gente começa numa escola, na Thiago Virte, né? E de escola em escola a gente vai indo, né, o Felipe, né? Agora estamos ali no André Leão. Então, eu acho que, assim, a gente tem muitas parcerias, muitas a longa data, parcerias que vêm e vão. Nós gostaríamos de ter muito mais parcerias. A gente gostaria, por exemplo, que a Prefeitura Municipal de Canoas tivesse um olhar muito mais sensível ao projeto, ao Lab, né, por causa do impacto que a gente causa na cidade, né? Se a gente colocar em dados, a gente é a única escola e coletivo a promover esse trabalho em Canoas. Então, a gente fica muito honrado, assim, e ao mesmo tempo sabe dessa responsabilidade, né? Porque não é fácil. Hoje a gente tem algumas parcerias, vou citando elas, tá? O Sesc Canoas, né, que aí vocês estão vendo, talvez seja um dos maiores parceiros, que ele dá toda a estrutura para a gente poder estar realizando nossos eventos lá, a estrutura do palco. Hoje a gente está com oficinas no Sesc, né? Então, o Kleber, a Simone, a Vitória, são pessoas que estão à frente lá no Sesc. Assim, incrível todo o trabalho que o Sesc promove na cidade, no país, e é um grande parceiro. A gente tem a Amora Produções Culturais, que é uma produtora cultural de Porto Alegre, que sem ela, certamente, assim, o Lab não estaria onde está hoje, porque foi junto com a Amora que a gente escreveu todos esses projetos, captou recursos, está sempre atrás, né, para refrescar esse lugar, para juntar capital, poder realizar projetos. Então, a Lu e a Fran, que são as sócias da Amora, são pessoas incríveis, assim, sempre apoiando o Lab. A gente tem algumas instituições, algumas escolas, né, como a Thiago Virte, a André Leão Poente, a Arte Dança, que eu já falei, que é uma escola de dança aqui da cidade. A gente tem o Capoeira Canoas, que é do professor Leandro, que a gente fez pontes e parcerias, né, para ter oficinas de capoeira. A gente tem já uma parceria com a Transurb, que a gente fez em 2019. Na pandemia, a gente teve que dar um tempo assim, mas a gente quer voltar com a parceria da Transurb para poder realizar ações no trem, nas estações. A gente fez exposição já na Transurb, foi muito bacana. Vixe, eu tenho que olhar a lista aqui, porque senão eu posso esquecer alguém. Só te lembrando, Bruno, o Viegas, lá no outro tópico, ele fez uma pergunta sobre secretarias de educação, né? Se vocês já tentaram parcerias com secretarias de educação, né? E eu vou deixar tu falar mais sobre isso, assim, mas eu sei que municipal vocês têm um pouquinho mais dentro disso, até porque o Thiago Virte, que tu citou, é uma escola municipal, né? E dentro da rede estadual, com aqui o André Poente, que tu já citou, né? Depois eu vou dar mais um pitaco sobre isso, mas como eu disse, a gente não pode revelar muito, né? E então, hoje eu sei que vocês foram muito mais próximos até o momento da Secretaria Municipal de Educação, e hoje a ideia, né, pelo menos da minha cabeça, é de trazer vocês muito mais próximos também da Secretaria Estadual e de ampliar isso para o Estado, assim como um todo, né? Inclusive o Viegas vai ouvir falar muito sobre vocês, eu até devo uma visita para ele, quando eu for eu vou para falar exatamente sobre isso, né? Ele fica na guarda aí para saber e já vai se inteirando mesmo, Viegas. Eu vi que tu gostou bastante do material e tá olhando, porque tu ainda vai ouvir falar muito sobre o laboratório Escola de Arte Popular. Tá, né? Tu tá falando isso porque já há algo em andamento, é isso? Exato, né? Mas vamos deixar o Bruno aí responder sobre secretarias de educação, né? Municipal e estadual. Então,
É que, assim, só para explicar para o Bruno, né, dizer assim, o cara tá dentro e tá por fora, né? É que eu sou da TI, né? Então, quando não é muito ligado à tecnologia, não chega pra gente ali, ou chega depois, né? Então, por isso que talvez eu não tenha ficado sabendo ainda, né? Mas eu acho que não chegou nada ainda, né? Então, eu esqueci de falar alguns, assim, a gente tem umas parcerias com outros grupos de outras cidades também, quando a gente realiza projetos, isso que é muito legal, né? De juntar coletivos de arte. Esse que eu falei da Aldir Blanc, por exemplo, a gente juntou vários coletivos, Terreira da Tribo, Canoas Coletivo de Dança, Coletivo Horta, Clube de Teatro. Nossa, assim, foi muito legal trabalhar com outros coletivos. Acho que trabalhar em rede é uma das melhores coisas, né? Antes que eu esqueça, Bruno, o Cal Cênica, que é uma companhia de arte aqui de Canoas também, com eles vocês nunca tiveram. Eu pergunto Não. porque no AL Podcast, que é o podcast, a gente tem uma entrevista com a Cal Cênica em duas partes, inclusive, né? Daí, como a gente já entrevistou eles e tal, por isso que eu te pergunto. Não, aqui dos grupos da cidade, de teatro, com a causa, a gente não criou uma ponte ainda, embora a gente conheça os trabalhos, assim, né? São pessoas colegas, assim, a gente ainda não teve oportunidade de fazer algo junto. Mas com o grupo TIA, por exemplo, que tem o Festia, que é o Festival Internacional de Teatro em Canoas, toda edição a gente está lá, por exemplo, pensando parcerias, né, projetos. Inclusive, o Festia, o grupo TIA, é um dos colunistas da revista Brasa, né? Tá aí na Brasa com uma coluna que pensa a curadoria, né? Pensa festivais, outros processos em arte também. Sobre as secretarias, tá? Eu acho que tem dois momentos que assim, né? Eu acho que a gente começa a construir muitas coisas sólidas em 2019. Daí tem esse biênio horroroso, que tudo rui, assim, tudo vai para o espaço. Daí, como troca de gestão também em Canoas, a gente não conseguiu retomar certos diálogos, tá? Então, tem uma coisa que é muito importante de ser dita, que aonde eu vou eu falo para as pessoas tomarem consciência disso. Os nossos espaços públicos culturais na cidade são patrimônios, né? E por serem patrimônios, é um lugar onde qualquer pessoa pode acessar. A questão em 2019, nós tínhamos um edital de ocupação dos espaços públicos. Esse edital ele foi construído coletivamente com os artistas desde 2015, 14, 16. E o que ele faz? As pessoas, os grupos se inscrevem com propostas para ocupar os espaços para que aconteçam atividades, né? E daí a gente tem um respaldo no edital. Acontece que desde 2020 esse edital não está mais acontecendo, né? Claro, inicialmente por causa da pandemia, mas agora que tudo se reabriu, é muito triste que a gente não possa acessar legalmente os espaços públicos, né? Porque, por exemplo, o Lab acontecia em 2019 para 110 pessoas, ocupando 4 casas de cultura, né? Guajuviras, Rio Branco e no centro. Hoje a gente não ocupa nenhuma, porque não tem um edital que nos permita ocupar. Se a gente for ocupar um espaço, vai ser de forma irregular, porque existe uma lei municipal que fala que para usar esses espaços precisa de um edital. E hoje não se tem. Processos burocráticos, interesses políticos, enfim, muitas justificativas. A gente não conseguiu criar relações ainda com a atual gestão, embora nós tenhamos sido, né, favorável, né, inicialmente, né, por ter levantado várias bandeiras da cultura. A gente ainda não conseguiu criar uma relação tanto com a educação quanto com cultura, assim. Estamos tentando, né? Porque a proposta do Lab não é uma proposta de repertório, de apresentar na praça, apresentar num palco. A gente faz isso também. Mas a nossa proposta é de formação. O nosso intuito é no cerne da coisa, né? Na periferia, com estrutura, é o estrutural da cidade. É política pública de ação, né? Então, eu sei que é mais difícil isso. Se não tem o interesse e a vontade, é mais complicado. Então, a gente fica aberto sempre ao diálogo para poder realizar isso. A gente tem, sim, muito mais parcerias com a iniciativa privada e com escolas. Mas acontece que as escolas, elas têm o interesse por parte das direções, né? Quando a Thiago Virte abraça o projeto e incentiva, injeta financeiro nele para poder acontecer, poder levar a criançada para Porto Alegre, para Bienal, para viajar, para ir para outros lugares, é porque tem um interesse e uma vontade da direção escolar, que às vezes não é nem tanto da secretaria, né? Se hoje a gente tem uma parceria com o André Lampoente, é porque o Felipe, enquanto diretor, e
quanto a equipe da direção tem esse interesse, que às vezes nem tenha chegado na CREA ainda, né? Então, a realidade de quem está na frente, no front da guerra, é muito mais sensível, né? Tá, ô Bruno, mas assim, vocês chegaram, eu não sei se tu pode falar ou não, né? Se não pode, se pode dar spoiler ou não, né? Mas vocês chegaram já aí lá na Seduc em algum momento, conversar com alguém? Não teve uma... Não, uma coisa é a CRE. A CRE é, né, no caso, por exemplo, lá da região do Felipe, mas eu digo na central mesmo, lá no prédio lá principal, em Porto Alegre. Ainda não fomos, porque a gente está estruturando aqui, sabe? Porque é isso, né? A gente estava se estruturando em 2019, a gente ia abrir um espaço, a pandemia cagou com tudo, assim, ó. A gente teve que ir para outros lugares. Agora a gente está retomando o espaço da escola. Então agora a gente começou a fazer projetos de novo com as secretarias para poder estruturar isso. Acredito eu que talvez teria que ter até seria uma reunião que tivesse a Secretaria da Educação e Secretaria da Cultura junto, né? Uhum. Até para abrir esses espaços aí, sim, a Secretaria da Educação cedendo o espaço nas escolas, né? E a da Cultura um espaço mais aberto, talvez, para levar professores e alunos para esse local também, né? Então, eu acho que vocês teriam que conseguir, né, fazer esse contato em conjunto, né? Eu acho que uma coisa talvez não funcionaria muito bem, eu não sei, tô falando coisa que talvez seja até besteira, né? Mas eu imagino que seja assim, né? Essa é a intenção, nós vamos chegar lá, né, Bruno? Vamos chegar lá. Eu acho que a gente puxou, te respondendo, né, Vegas, a gente puxou um freio de mão, porque a gente expandiu muito na pandemia para muitos lugares. Foi revista, espetáculo, cinema, audiovisual, e a gente acabou que a base, que é a escola, ela foi enfraquecida. Então a gente se fechou em 2021, se estruturou, se repensou enquanto espaço. E agora, em 2022, então, a gente volta com essa proposta, buscando apoio, tanto que eu fui atrás do André, né, ou o Felipe também foi atrás da gente, né, foi meio que ao mesmo tempo, isso que foi engraçado. Legal. E sim, a gente tem, eu troquei já algumas reuniões com a Secretaria de Educação, que foi muito mais aberta e sensível à causa, com a secretária, o pessoal de lá. Então, a gente está com algumas coisas, alguns diálogos já ali aquecidos, né, para quando a coisa vir de fato mais substancial acontecer para o final do ano de 2023. Sim. Então, tá. Nessa questão de parcerias, Vegas, antes da gente encerrar, né, só colocando assim, é como eu estava falando antes, assim, o Bruno inclusive falou sobre o Escola Aberta, né, Bruno, que vocês começaram no Escola Aberta. Ontem eu até te comentei que a Secretaria de Educação está abrindo edital novamente para o Escola Aberta, né, a gente recebeu nas últimas semanas aí, né, e talvez o Viegas não saiba porque ele trabalha mais na parte do TI, não do pedagógico, né? Mas então tem de novo o Escola Aberta, inclusive, né? Vamos ver os projetos, a gente está se inscrevendo aí, né? Acredito que o laboratório possa contribuir muito dentro do Escola Aberta aqui também, porque a gente tem a intenção de retomar e fortalecer de novo o Escola Aberta, porque a gente nunca teve aqui, né? Agora abriu o edital de novo e a gente quer que aconteça, né? E daí, dentro dessa questão de parceria, né, como a gente disse, a gente não pode revelar muito porque são coisas que vão surgir, assim, mas para esse ano de 2022, que a escola está fazendo 90 anos, né, eu sabia que eu queria uma coisa grandiosa para o André Puente, assim, porque, pô, é a escola mais antiga da cidade, a escola pública mais antiga, né, então está fazendo 90 anos, né, a gente fica numa área nobre da cidade, assim. Então, quando o Bruno fez contato comigo, que ele acabou fazendo contato primeiro este ano, né? Eu já tinha o teu contato salvo na minha lista de prioridades, assim, né, Bruno? Para a gente estabelecer essa parceria, porque eu conhecia a proposta pedagógica, né? E já falando para o Viegas ali, que ele perguntou, né? O que acontece? Hoje eu vejo que o Laboratório Escola, ele trabalha, digamos que numa área cinzenta, assim, entre a cultura e a educação. Só que a cultura, né, por não ter, digamos assim, que gastar com a estrutura que a Secretaria de Educação tem com escolas, né? Então, a Secretaria de Educação tem que manter as escolas, isso tem toda uma estrutura e tal. E as secretarias de cultura, tanto municipais quanto a estadual, né? Então, eles têm aquela verba para injetar nos grupos, né, de cultura, assim, né? Então, por isso que o laboratório ele tem que muito mais se socorrer para financiamento na Secretaria de Cultura, né? Porque a Secretaria de Educação ela não lança um edital
para uma escola de artes, né? Então, ó, aqui você se inscreva, a gente vai. O que, na minha opinião, deveria, inclusive, né? O projeto de podcast aqui da escola, como eu disse, ele nasce nessa vontade, porque eu acho que as escolas públicas elas têm que ser um roteador de cultura e educação, né? Um hub, assim, né? E por isso que eu acho que casa muito a ideia do laboratório, né? Para as escolas públicas, né? De que eu acho que a escola pública, já no fundamental, também no médio, tem que começar com um trabalho que o laboratório, a escola quer fazer, para depois fazer o que a gente tenta fazer dentro da escola de ensino médio, né? Então, eu venho tentando estabelecer parcerias. Dentro do podcast, eu estabeleci uma parceria com o Viegas, aqui com os Três Mosqueteiros, que é um pouco disso. A gente faz um pouco de educação popular, trazendo pessoas para mostrar o seu trabalho, institucional ou não, né? Também hoje a gente já trouxe aqui, né? Se tu procurar, Bruno, em outros momentos, a gente trouxe o cursinho pré-ENEM popular que a gente tem dentro da escola funcionando, que eu já te falei, inclusive, que quero integrar eles com vocês, assim, né? O Viegas sabe que eu dou esses peitaços, a gente já conversou sobre isso de ir fazendo, né, Viegas? E esse é um que eu estou em negociação aí com o Bruno para a gente fazer, né? Então eu estou tentando integrar o laboratório escola dentro do André Puente, né? E a ideia é que no futuro os dois se mesclem até que eles já nem se reconheçam diferente disso, né? As pessoas olham para o André Puente e vejam, não, lá o André Puente é onde tem o laboratório escola, inclusive, assim, né? Então a ideia é isso, é que cada vez mais a gente tem o laboratório escola integrado à escola, né? E funcionando também, né? Nos finais de semana, de repente, dentro da escola, alguma coisa assim. E é isso que a gente vem conversado e vem coisa boa aí para o futuro, como eu disse lá no início, né? Acredito que quando no futuro eu olhar para trás, eu vou dizer, não, lá em 2022 a escola fez 90 anos e nós começamos um projeto com o Laboratório Escola e isso vai ficar como um legado, como um marco para a escola André Puente, mas também para a cidade, para a cultura da cidade, né? Então, é uma coisa bastante grandiosa o que a gente tem planejado aí, né? E as pessoas, principalmente o Viegas, por estar próximo hoje do André Puente, vai ouvir falar muito sobre isso e vai se interessar. Inclusive, né, Viegas, quando eu te disse assim, já no ano passado, que eu tenho uma lista infindável de pessoas para a gente trazer para o AL Podcast, para os Seus Mosqueteiros, é exatamente pelas parcerias que eu sei que o Bruno também tem, né? Então, os grupos de teatro que ele tem conhecimento, as parcerias são todas pessoas que a gente pode convidar para vir para cá, né? Para os Seus Mosqueteiros, sim, claro. Podcast, né? Então, ele tem esses contatos que eu sei que você pediu, Bruno, me consegue aí uma companhia de teatro, uma companhia de dança e tal. Ele tem os contatos para nos passar para a gente trazer aqui, né? Então, é uma dessas parcerias assim que a gente está estabelecendo e também vai vir a fortalecer aqui os Três Mosqueteiros, o AL Podcast, né? E fazer com que a gente venha conversar muito no futuro ainda. Sim. Não, eu até fiquei mais quieto hoje, que eu fiquei encantado ali com o material que tem, né? Uma quantidade imensa de material e tudo muito bonito, né? Então eu queria mostrar, né, durante a live aí, né, para ficar bem ilustrado aí nesse projeto, né, da escola de laboratório, né? Então, assim, mas muito legal mesmo. Fiquei realmente impressionado com o trabalho de vocês aí. E até eu estava mostrando ali, né? Eu cheguei a ir muito, né? A página, né? Uma página no Facebook, né? Que tem. E também tem no Instagram, né? Ver se eu consigo abrir aqui também. Isso, não sei se o Bruno quer acrescentar mais alguma coisa. Enquanto isso, eu vou colocando na tela aí. Né? Eu acho que eu fico muito feliz assim de conversar, conhecer vocês, aí conhecer o Rodrigo Vieira, que eu não conhecia, e tomara que a gente se esbarra mais, né? Porque eu acho que é isso, assim, eu acho que quando acontecem esses encontros, assim, é porque coisas boas podem surgir deles, né? Eu acho que as coisas acontecem do atrito também, né? Do impacto. E fico feliz, assim, terem olhado para nós. E isso que da área cinzenta que o Felipe fala, acontece em todos os aspectos, Felipe. A cultura empurra para a educação empurra para a cultura. E acontece, inclusive, com a classe artística. Porque assim, mas vocês são um grupo de teatro ou de dança? De arte. Mas é artes visuais ou é cinema? É de arte no geral mesmo. E das pessoas elas ficam muito nesse quadradinho, sabe? Tá, mas por que tem que ser separado, outro, né? Justamente. Eu não tô conectado. Depois eu sigo a página ali. Mas aí, ó, tá o Instagram, né?
Isso, e a gente pensa muito essa educação híbrida, né? Esse conceito fluido, que as coisas elas acontecem, né? É um rizoma, né? As coisas estão misturadas. Então, faz muito tempo que a gente deixou já nesse lugar, tipo, isso é isso é aquilo, né? É um Sim, espaço sim. que está acontecendo. E a gente fica muito feliz que pessoas passem por aqui, apoiem. Estamos na busca de mais parcerias para rolar mais e mais ainda, sabe? Tem muita coisa boa para ver, para acontecer. Assim, o Lab, eu acho que ele é uma criança, um bebê ainda. 12 anos, mas que é mais nesses últimos 5, 6 anos que a gente consegue entender ele, sabe? Mas que já produziu bastante coisa, né? Com certeza, com certeza. Uma criança que já produziu bastante coisa. Legal. É uma criança imperativa. Sim. Muito bom mesmo. Legal. Vou botar aqui de novo no vídeo aqui ele. Bom, eu vou passar, vamos para as palavras finais aí, né, Felipe? Vamos passar pro Felipe primeiro, né, Felipe? Depois pro Rodrigo, depois pro nosso convidado. Eu vou reforçar aí o convite para o Bruno, né, para o AL Podcast, porque o primeiro convite para o Bruno lá em 2019 foi para o AL Podcast, né? Ele fez a intervenção lá de levar o pessoal do laboratório para ter essa vivência de educação dentro da escola André Lempuente. Em 2019 era para a gente continuar a parceria, trazer para o podcast, né? Infelizmente, 2020, 2021 foi o que foi, né? Mas já no início de 2022, toda aquela ordem de prioridades que eu tinha, né? Eu comecei a retomar e uma delas era com o Bruno, assim, e a coisa aconteceu naturalmente, assim, sem eu ter que chamar ele, né? Ele que veio até mim e a gente acabou, mesmo que eu já tivesse todo um plano para o laboratório escola, assim, a coisa acabou acontecendo, né? Mesmo sem eu ter que chamar ele, né? Ele apareceu e disse, Bruno, vou te mostrar uma coisa aqui. Tu que fez isso acontecer, hein? Eu acho que tu mexeu sozinho aí. Um pouco sim, né? Quando tu chegou e disse, Bruno, eu tenho um plano e vou te mostrar, e ele já entendeu na hora. Quando ele viu, ele já entendeu qual era esse o plano, né? Exatamente. E agora a gente o nosso desafio é de fazer ele acontecer, né, Bruno? O Felipe não para, ele tá sempre fazendo planos, né? Nossa! Não, e eu incomodo o Felipe assim, ó, eu tenho que pedir desculpa, assim, porque, como eu incomodo o Felipe assim todo dia, Felipe, tal coisa, isso aqui lá, e tô vendo, vou fazer. Não, então aí mais uma coisa que ele disse que nós temos essa parte em comum aí, né? Então mais uma coisa, porque eu também passo o dia todo incomodando ele. Felipe, já convidou lá o fulano? Felipe, o card? Felipe, o roteiro? E ele, não, já tô. E às vezes eu esqueço, né? Que ele também tem a escola, uma escola para administrar, né? Sim, agora o Viegas, hoje ele entende um pouquinho, né, no que às vezes eu comecei a negligenciar um pouco o projeto de podcast e tal, porque a gente na escola também hoje, Bruno, passa por essa, assim, né, porque volta e meia alguém que não conhece a escola chega até mim e pergunta, vocês são um podcast ou vocês são uma escola, né? E daí eu digo, não, institucionalmente a gente é uma escola, nos meios digitais nós somos um podcast, mas a gente quer ser mais do que isso, né? Então eu acabo falando, né? E a ideia dessa parceria com o Laboratório Escola é exatamente isso, né? Porque eu vejo que a educação como um todo, seja a educação pública ou a educação popular, ela tem muito a contribuir uma com a outra e elevar a educação, o nível da educação, né? Então eu digo, principalmente quando a gente faz o podcast, mas os Três Mosqueteiros é um braço do podcast da escola, né? Viegas, e acabou sendo também um braço da escola, porque hoje o André Puente ele vai ao longo do estado, ou até, né, até sair do estado, né, exatamente por causa dessas parcerias que a gente vai estabelecendo, assim. Então tem gente que nem mora no estado aqui que conhece a escola por causa disso, né, e eu acho que essa parceria com o Laboratório Escola vai elevar ainda mais esse nível, né, e vai fazer com que a gente tenha muitas outras atividades e entrevistados, né, Viegas? Então, reforço, Bruno, para ti voltar, vir a falar sobre a tua monografia de mestrado, não sei quando é que tu conclui, convidar as pessoas aí do laboratório, né, e também fizeram seu TCC na graduação, que estão fazendo mestrado, monografia, né, também, talvez alguns até já sejam doutorandos, para virem falar sobre isso, principalmente aqui nos Três Mosqueteiros, que é onde a gente mais fala sobre educação, né? Mas a gente também tem a intenção, né, Viegas, de falar sobre cultura, sobre artes, a gente inclusive fala sobre isso, né? Mas há também o espaço do AL Podcast cada vez mais, então te reforço o convite para estar presente aqui, né?
Não, antes de passar pro Rodrigo, né, eu só queria já aproveitar que o Felipe falou, né, que cada vez mais a gente está ampliando essa parceria aí, né, dos Três Mosqueteiros da Educação com a Escola André Leão Puente, né, a gente já faz na quarta-feira, eu já faço com eles, né, sem nunca ter sido professor, né, comentei até na entrevista da secretária, sem nunca ter trabalhado na Escola André Leão Puente, né, mas eu participo, né, ativamente aí do podcast das quartas, que é da Escola André Leão Puente, né? Então eu até estava conversando com o Felipe, a nossa ideia é cada vez mais reforçar essa parceria, né? E então os Três Mosqueteiros hoje ele faz parte também, né, desse projeto da Escola André Leão Puente, né? É uma parceria tanto na quarta-feira quanto no sábado, até porque hoje, né, quando eu comecei os Três Mosqueteiros era com colegas meus da escola que eu lecionava, né? Hoje os Três Mosqueteiros é composto, quando não está o Rodrigo, é a Kátia, né? Eu, a Kátia, o Felipe, o Rodrigo, o Felipe e eu, né? Então, assim, são professores todos da Escola André Leão Puente, né? O único que não é eu. Então, é uma parceria, é um projeto, né, também da Escola André Leão Puente, os Três Mosqueteiros da Educação, né, e a gente também vai ampliando essa parceria aí também com o Enem, né, como é que é? Agora fugiu o Farol, né? Que a gente conversou outro dia, né? Agora também com o Laboratório Escola, tudo são parcerias que a gente vai costurando aí e vai ampliando cada vez mais, né? E apoiando cada vez mais, não só o André Leão Puente, como outras escolas, né? Que essa é o nosso foco, né? É ajudar as escolas, né? Mas eu vou passar para o Rodrigo. Que a ideia está nisso também, né, Vegas? Que nem assim, o projeto do AL Podcast, os Três Mosqueteiros, né? O AL Podcast nasceu dentro da Escola André Leão Puente, né? E hoje os Três Mosqueteiros também tem uma presença grande do André Leão Puente, né? E hoje trazer a parceria com o Laboratório Escola, eu sei que o Bruno tem essa intenção, e o podcast também, a gente ir levando para outras escolas, né? E cada vez mais e se expandindo. Essa é a intenção, né? Nós vamos deixar o Rodrigão aí se despedir, então. Beleza, galera. Em primeiro lugar, Vegas, Felipe, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Bruno, muito prazer te receber, conhecer o teu projeto, saber dessa parceria que está se estabelecendo, que está se estreitando entre o Laboratório Escola e a Escola André Puente. O meu ponto de vista é que é uma parceria que tende a render ótimos frutos, beneficiando principalmente os alunos, a comunidade escolar, né, como um todo, trazendo mais educação, mais arte, mais cultura, todos juntos, né? Eles não precisam, como tu mesmo falou, não precisam estar separados, é bom que eles se unam, principalmente nesse contexto adverso que a gente vive, né, como uma forma de resistência, né, uma forma de enfrentamento a toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, te cumprimentar, te dar os parabéns aí e espero que a gente possa conversar outras vezes aí, né, e falar sobre essas iniciativas que são tão importantes e tão necessárias no contexto atual. Muito obrigado, Bruno. E antes do Bruno se despedir, Bruno, para te ter uma ideia, o Rodrigo é meu vice da noite aqui, né? Inclusive, quando eu não estiver na escola e tu precisar estar de noite, que eu sei que cada vez mais tu vai estar, assim, né? Tu pode dirigir ao Rodrigo aí, apesar de que ele também sabe bem pouco da parceria que a gente vai estabelecer, porque exatamente a gente não queria contar agora e tal, né? Como eu falei, quando eu pensei assim, a escola... Olha aí, Rodrigo, ele tá escondendo até de ti, Rodrigo. Olha, esse negócio aí vem com tudo, porque ele tá escondendo até do vice dele. Mas a gente tá fazendo isso, assim, gente, com muito segredo, assim, ó. Muito segredo. As mães da gente estão sabendo. Até porque, assim... Dá certo mesmo. Quando eu pensei assim para 2022, a escola vai fazer 90 anos, o que eu vou fazer? Vou fazer uma festa, vou fazer camisetas, vou fazer artigos, né? Eu fiz agenda, fiz um copy e tal. Eu até dei para a secretária de Educação, só para o Bruno entender, né? Eu não sei se eu te falei, Bruno, mas a gente gravou um AL Podcast na semana passada, já está publicado no canal da escola, entrevistando a secretária de Educação do Estado, né? Então, por isso que a gente está citando ela aqui, né? Se tu procurar... ele tá lá, né? E aí eu me dei conta que eu podia fazer melhor que uma festa e artigos da escola referenciando os 90 anos, que era fazer esse convite que eu fiz pro Bruno aí, né? Eu acho que
isso não tinha forma melhor do que comemorar os 90 anos da escola do que dessa forma, assim, né? E eu comentei muito pouco com o Rodrigo, e em algum momento a gente vai sentar com toda a equipe, e aí o Viegas também, né? E talvez com a Secretaria de Educação para falar sobre isso, né? Em algum momento essas coisas vão chegando até vocês e vocês vão descobrir de que forma vai acontecer, né? Mas vamos deixar o Bruno aí se despedir. Eu gosto que isso é muito aquelas coisas. Eu tenho uma coisa para te contar, mas não vou contar agora. A pessoa fica se coçando, né? É horrível fazer isso com as pessoas, Felipe. Nossa, mas eu acho que o mais breve possível nessa reunião aí, né? Com essa equipe aí, com a secretária. Imagina eu conhecer a secretária de Educação do Estado, não conhecia, não tive essa honra ainda. E só um adendo, a gente vai lançar no próximo mês o podcast do Lab também. Olha, que legal. E daí agora, com isso aqui, eu fiquei pensando assim, né? Tudo que é novo que a gente faz, a gente chama alguém para estar junto, né? Para fazer uma ponte. Então, eu acho que a ponte desse projeto em podcast aí vai ser aqui, vai ser o AEL Podcast, ou aqui os Mosqueteiros, enfim, não sei, vamos ver alguma coisa, porque a gente gosta de criar coisas com outras pessoas juntas, né? Em vez de fazer mais do mesmo, a gente fortalece o que já tem. Legal. Vamos ver se a gente não pode pensar alguma coisa aí. Vem novidade aí, aguarde. Bem radialista ele. Mas então, vem novidade, assim, para mim ela vai chegar em julho, né? Eu tô assim todo dia no celular do Felipe, né? Foi? O Felipe já foi? Já foi? Porque a gente assim como é 90 do André, para nós a gente fez 10 anos na pandemia e não conseguiu comemorar ainda, né? A gente vai comemorar agora nos 12, né? Uma década de trajetória, e também não poderia ser melhor esse presente que a gente está recebendo, sabe? Tudo isso que a gente está construindo junto, assim. Eu me emociono só de pensar, gente. Assim, então, certamente vocês vão estar sabendo em julho, agosto, quando isso venha a público. Vai ser lindo, vai ser demais. Eu fico muito feliz de ter chamado aqui também, falo de novo, né? A gente fica aberto para fazer o que quiser, sabe? E fazer oficina com a gente, fazer entrevista, pensar alguma coisa junto. Se precisar dar alguma palestra, fazer alguma oficina, a gente vai lá no espaço de vocês, a gente faz também. A gente é bem de boa, viu? A gente é bem tranquilo, assim. A gente gosta de fazer ponte e fazer movimento. Ficar parado, né, com a gente. O negócio tá divulgando, né? Tá aparecendo, né? Exato. Bom, eu queria agradecer a participação do Bruno, né? Realmente é muito legal o projeto de vocês, né? Eu estava meio por fora, porque o Felipe só me passou o título ali e o card, né? E hoje ele me passou o roteiro, né? Então agora eu pude me inteirar mais olhando aí, né, o canal no YouTube, né? No Facebook, página no Facebook, no Instagram, todo esse material, assim, né? Que vocês têm, né, esse site aí, que tá muito bonito mesmo, né, então temos que conversar com o Rian, hein, o Felipe, ó, Rian, dá uma olhada lá, Rian, né, para dar um up aí, né, porque tá muito legal esse site aí, tem que dar uma olhada com o Rian para ver o que ele pode criar pra gente aí. Mas é isso, eu queria também não esquecer de mandar um abraço aqui, né, para Viviane Ribas, né, que é uma amiga minha aí e está sempre nos acompanhando também. Ela é professora da Escola Lucas Araújo, né, de Santiago. Ela participa das Escolas Criativas. É uma escola que está sempre também, que nem a André Leão Puente, está sempre muito ativa nesses projetos. De repente até o Bruno, né, pode ter uma conversa aí com ela, fazer alguma coisa lá na Escola Lucas Araújo, só que é em Santiago, né? Então é longinho, mas né, tem que de repente faz o contato aí com ela, que a Viviane é bem aberta a esses projetos. Temos a Lisele também, que está nos acompanhando aí também, que é bem participativa, que gosta desses projetos aí. Então, assim, tem um pessoal que já nos acompanha aqui, né, que a maioria é professores, né, que gostam desse tipo de projeto inovador, que ajude as escolas, né, principalmente as escolas públicas, né. Então, com certeza que quem não assistiu vai assistir depois essa nossa live aí, vai se interessar, vai procurar as redes de vocês aí e buscar mais parcerias. Quanto mais parcerias, melhor, né?
que é o que eu e o Felipe nós já fizemos aí, né, com a página Café com o Professor Viegas, com o canal do Professor Viegas e com o canal da escola, com a escola, até reforçar, né, que agora a escola tem um outro canal de podcast, né, Felipe? Não sei se tu ia falar, mas é o AL Podcast Studio. Todas as gravações que nós estamos chique agora, viu, Bruno? Nós estamos gravando no estúdio agora também, né? Tem o AL Podcast Studio. Então, o Hidalgo lá criou um canal só pro AL Podcast Studio. Então, convidar o pessoal a se inscrever lá também, dar uma olhada, que tá ficando bem legal, né? Onde é que eu quero conhecer lá para fazer o nosso também? Não, até, Bruno, para te entender, assim, né? Porque só para o Viegas também saber, eu nunca conversei com o Viegas sobre o Bruno, né? E sobre o laboratório, e nunca conversei com o Bruno sobre o Viegas, né, Bruno? Mas para ti já entender, porque na escola, essa loucura que tem sido 2022, né? Porque o Viegas eu falo com ele um pouquinho aqui, e daí falo no WhatsApp. O Bruno também, eu vejo ele um pouco na escola, daí pelo WhatsApp, mas a gente nunca consegue sentar para conversar sobre os projetos e tentar integrar, né? A gente faz com o Viegas, Bruno, as lives na página do Facebook, mas principalmente porque o canal dele, que é o canal do Professor Viegas, tem 8 mil inscritos, né? Tá, acho que se encaminhando para os 9 mil aí, né, Viegas? E o da escola tem 1.000 e poucos, né? Então, e o Viegas, de certa forma, porque ele trabalha na Secretaria de Educação e ele trabalhava numa escola de Porto Alegre, a gente acaba conseguindo atingir um público de Porto Alegre e do estado por causa disso, né? Então, por isso que a gente tem essa parceria com ele. Inclusive, o AL Podcast, ele tem acontecido às quartas-feiras, às 8 horas, 8h30, no canal dele, exatamente por causa disso. Então, a gente faz a live no canal dele, depois a gente edita e posta na do nosso canal. E a gente tem uma outra parceria, é um outro, digamos, produto de podcast, um outro projeto, e daí é um projeto mais elaborado, que a gente tem a parceria com um estúdio de podcast e uma produtora, né, que é uma produtora de audiovisual, que é a pró-produtora, né, que ela cede o estúdio pra gente, ela também faz as nossas formaturas, é assim que a gente descobriu ela. Inclusive, Bruno, procura no nosso canal da escola, ou no canal AL Podcast Studio, que tu vai ver a entrevista com o Rodolfo, que é um dos sócios do estúdio de podcast, né. Então, ele é um dos que eu quero te apresentar, porque eu acredito que tu também tem como fazer uma parceria muito grande com ele. O Rodolfo também é um visionário, assim, dentro do audiovisual. Eu acho que a gente tem que fazer essa ponte, então dá uma procuradinha lá que tu vai ver quem é, como é que é o estúdio e tal, né? E em algum momento eu vou te levar no estúdio lá também, né? Hoje a gente fez aqui porque... né, o Viegas me perguntou, Felipe, né, o convidado de sábado não tem, então eu tenho, né, eu já estava engavetado, não, eu preciso falar com o Bruno sobre isso, então, né, e a ideia do podcast do lado, né, eu acho que... Mas eu acho, Felipe, sem te interrompendo, mas te interrompendo já, né? Eu acho que ficou legal nesse modelo que a gente faz aqui do stream, porque a gente pôde mostrar simultaneamente, né, os canais aí, as páginas, que no estúdio a gente teria que colocar na edição, não dizendo que depois não possa ter uma entrevista também com eles, né, lá no estúdio, mas eu acho que ficou legal nesse modelo aí, né, do stream, que a gente pode mostrar tudo, né, simultaneamente, então acho que ficou bem interessante. E aí, Bruno, na ideia do podcast do laboratório, né, já fica o convite para, se vocês quiserem vir fazer junto, que nem tu disse, vocês gostam desse modelo, né, de somar com outras parcerias, né? Então, daqui a pouco, se vocês têm a ideia de começar e quiserem começar com a gente, de aparecer no L Podcast, tu ou alguém do laboratório, né? Daí o Viegas depois pensa se quer, de repente, ceder o espaço do canal também, né, para a gente ter ou o podcast do laboratório dentro do L Podcast, ou algo à parte. Eu acho que isso a gente pode conversar para fazer mesmo, né? Já que a gente tá aqui todo sábado, né? Quartas-feiras também toda quarta, né? E aí daqui a pouco a gente também abre espaço para vocês e a gente faz essa parceria, né? Já que a gente vai fortalecer muito esses laços dentro da escola também, né? Então, eu olhei agora o vídeo, que bonito o estúdio, nossa. Chique. Dá uma olhadinha lá que a gente se orgulha muito do que a gente está fazendo lá. Muito chique, gente. Parabéns. Queria ver depois ali com a secretária de Educação. Agradecer, né, ao Rodolfo, né, o Vitor, da ProHub também, né? Eles usam esse nome, né, para o estúdio lá, por enquanto, né, Felipe? É ProHub, né? Então é isso, eu queria agradecer
agradecer mais uma vez, né, ao Bruno, ao Rodrigo, ao Felipe e a todos que nos acompanharam hoje e que vão assistir esse nosso vídeo depois, né? Obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite pra nós.